Seja bem-vindo a esse vídeo. Vamos conhecer mais sobre a sífilis? A sífilis é uma doença infecciosa e contagiosa causada pela bactéria Treponema pallidum, também chamada de espiroqueta. A sífilis pode ser de dois tipos, a congênita e a adquirida. A congênita é transmitida da mãe para o filho durante a gestação ou o parto. Já a sífilis adquirida, que é a que vamos focar aqui nesse vídeo, é transmitida através de relações sexuais sem proteção com uma pessoa infectada. Qual é a origem da sífilis? A origem da sífilis é desconhecida, mas a teoria mais aceita é a de que surgiu no continente americano e que os marinheiros de Cristóvão Colombo se infectaram nas Américas e levaram a doença para a Europa. Essa mesma teoria explica como surgiu a primeira epidemia de IST. Após atracarem na Europa, os marinheiros infectados utilizaram os serviços das casas de prostituição europeias e, como no período não havia higiene sexual, houve um rápido contágio da população, causando, não muito tempo após a peste negra, uma nova e mortal epidemia. Inicialmente, essa doença foi chamada de doença venérea, fazendo referência à deusa do amor Vênus, após descobrirem que sua transmissão era por contato sexual. No século XVIII, o nome criado pelo médico Girolamo Fracastoro foi adotado e até hoje o termo sífilis é usado para descrever a doença causada pela bactéria Treponema pallidum. Agora vamos falar sobre a epidemiologia dessa doença. As infecções sexualmente transmissíveis são tidas como um problema de saúde pública e estão entre as doenças transmissíveis mais comuns, afetando a saúde de milhares de pessoas ao redor do mundo. Com base nos dados de prevalência dos anos de 2009 a 2016, a Organização Mundial de Saúde estimou o total de casos incidentes de IST curáveis em 376,4 milhões. Entre essas IST estão a clamídia, a gonorreia, a tricomoníase e a sífilis. Essa correspondeu a 6,3 milhões de casos. A situação da sífilis no Brasil não difere muito da de outros países, sendo o número de casos preocupantes. No caso da sífilis congênita, essa passou a ser considerada de notificação compulsória no ano de 1986, tendo sido assim incluída no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o qual de 1998 a junho de 2020 notificou 236.355 casos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade no Brasil, dos quais 105.084, ou seja, 44,5%, eram residentes na região Sudeste, região de maior porcentagem, enquanto a região com menor número de casos notificados foi a Centro-Oeste. A sífilis adquirida, por sua vez, só foi tida como agravo de notificação compulsória em 2010. Desde então, foram notificados no Sinan um total de 783.544 casos de sífilis adquirida, dos quais 52,7% ocorreram na região Sudeste, 22,2% no Sul, 13% no Nordeste, 6,8% no Centro-Oeste e 5,2% no Norte. Lembrando que essa grande diferença percentual entre os estados pode apresentar diversas causas, como a subnotificação. Há uma curiosidade sobre a sífilis. O que temos de novo sobre essa doença? Em 2020, os casos de sífilis adquirida no Brasil foram de 49.154. Em 2019, o número de casos foi 3 vezes maior, com 152.915 casos. Essa diminuição nos casos de diagnóstico da sífilis adquirida pode estar associada a uma subnotificação devido à pandemia de coronavírus iniciada em 2020. Diante desses dados, é importante ressaltar que, mesmo com essa redução, é essencial tomar os devidos cuidados, seguindo as medidas de prevenção contra a sífilis para impedir a sua transmissão. Nessa parte, vamos falar sobre as manifestações clínicas, ou seja, os sintomas da sífilis. Essa doença possui 3 fases de sintomas: a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis terciária, sendo a primária e a secundária os estágios de maior transmissibilidade.
Essas fases ocorrem separadas por um período de infecção sem sintomas, chamado de período latente. O tempo entre o contágio e o início dos sintomas é chamado de período de incubação, e no caso da sífilis, gira em torno de 3 a 4 semanas. O primeiro sintoma a aparecer caracteriza a sífilis primária, o primeiro estágio da doença. Como já foi dito antes, o início dos sintomas se dá em torno de 3 a 4 semanas após a relação sexual sem proteção com uma pessoa infectada. O primeiro sintoma é o aparecimento de uma lesão no local da inoculação da bactéria, que progride para o que chamamos de cancro duro. Sabendo disso, nos homens essas lesões são mais comuns no pênis e no ânus. No caso das mulheres, elas predominam na vagina e na vulva. Também podem estar presentes nos lábios, boca e reto dos dois. O cancro duro é uma lesão com bordas elevadas, sem a presença de secreções e indolor, ou seja, sem dores. Além disso, os linfonodos da região inguinal são discretos e não doem. Essas lesões duram em média de 2 a 6 semanas e desaparecem de forma espontânea, com ou sem tratamento. Esse desaparecimento traz uma falsa impressão de recuperação ao infectado, que pensa estar curado e saudável, o que não está certo, porque a doença, sem o tratamento médico adequado, pode progredir e gerar maiores complicações no futuro. Por isso, é de grande importância que se procure orientações e tratamentos médicos. O próximo estágio da doença é a sífilis secundária. Esse período se inicia em torno de 6 a 8 semanas após o aparecimento do cancro duro. Após a entrada do espiroqueta, ele se espalha pelo organismo através da corrente sanguínea, provocando lesões em vários órgãos internos e na pele. Essas lesões aparecem de forma mais comum na face, tronco, palma das mãos e planta dos pés, tanto nos homens quanto nas mulheres. Elas são avermelhadas, redondas e simétricas e podem ou não descamar. Além disso, não doem nem coçam. Os linfonodos do corpo ficam aumentados e, além das lesões, também tem como sintomas a febre, falta de apetite, mal-estar, náusea e cansaço. Essas lesões duram em média de 4 a 12 semanas e também desaparecem de forma espontânea, independente de ter ou não tratamento. A partir desse momento, ocorrem constantes surtos e melhoras dos sintomas. Após a secundária, a doença se encaminha para a latente. Esse período é caracterizado por uma ausência de sinais e sintomas e pode ser de dois tipos. A precoce é quando o desaparecimento dos sintomas acontece em menos de um ano após a infecção. A tardia é quando esse desaparecimento ocorre depois de mais de um ano após a infecção. O estágio de sífilis latente pode durar por muitos anos, em torno de 3 a 20 anos. Por fim, temos a sífilis terciária, o último estágio dessa doença. Ela pode se iniciar cerca de 2 a 40 anos após o contágio e corresponde a 30% das infecções que não foram tratadas nas fases anteriores, primária, secundária e latente. Depois da bactéria se espalhar por todo o organismo, ela gera uma inflamação e destruição dos tecidos, causando lesões na pele, mucosa, sistema nervoso, coração e vasos, ossos, músculos e fígado. A neurosífilis é quando essa inflamação e destruição acontecem no sistema nervoso, podendo levar a sérios problemas neurológicos como meningite, tumores cerebrais e demência. Quando afeta o sistema cardiovascular, pode ter como consequência aneurismas e insuficiência de válvulas cardíacas e vasos sanguíneos. Quanto à prevenção, é importante um enfoque à promoção em saúde por meio de ações de informação, educação e comunicação relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, a prática de sexo protegido a partir do uso regular de preservativos destaca-se também como uma prevenção. No caso da sífilis congênita, temos também como medidas de prevenção o diagnóstico precoce de sífilis em mulheres em idade reprodutiva e em seus parceiros. Há também a realização do exame VDRL em mulheres que manifestem intenção de engravidar. Após toda essa discussão que tivemos até agora, chegou a hora de testar seus conhecimentos sobre a sífilis. O cancro duro é o primeiro sintoma e muitas vezes passa despercebido pelas pessoas infectadas por sífilis? Sim, essa questão é verdadeira. Se uma pessoa infectada por sífilis não receber o tratamento adequado, a doença pode progredir e levar a sérios problemas neurológicos e cardiovasculares? Essa pergunta também está correta. A sífilis não pode ser prevenida pelo uso de preservativo? Não, a sífilis pode sim ser prevenida pelo uso de preservativo. Muito obrigado por assistir. Esperamos que o conteúdo apresentado nesse vídeo tenha te ajudado a aprender um pouquinho mais sobre essa doença tão importante.